Oi, eu sou a Clara e você está no Clareando Histórias. Aumente o volume, respire fundo e venha ouvir um novo capítulo comigo. E claro, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. A Maldição do Vencedor, capítulo 7. O general era um homem ocupado, mas não o suficiente para não descobrir se Kestrel desrespeitasse suas vontades. Desde o dia do leilão, ela se sentia observada, então tomou cuidado para comparecer aos treinos com Rax, o capitão da guarda de seu pai. Não que Rax se importasse se ela não comparecesse à sala de treino anexa aos barracões dos guardas. Quando ela era criança e tinha uma ânsia feroz de provar seu valor, Rax foi, do seu jeito, gentil. Ele não fez muito mais do que observar que ela não tinha nenhum talento natural para o combate. Ele sorria diante dos esforços dela e tomava cuidado para que ela fosse razoável com as armas que todo soldado precisava usar. Mas, com o passar dos anos, a paciência dele foi se esgotando. Kestrel ficou descuidada. Baixava a guarda na esgrima, seus olhos não paravam de devanear, mesmo quando ele gritava, ela lançava flechas ao largo, com a cabeça inclinada, como se estivesse ouvindo algo que ele não conseguia ouvir. Kestrel lembrava das suspeitas crescentes dele, dos avisos para ela parar de proteger as mãos. Ela segurava a espada de treino com delicadeza, recuava se achasse que o ataque de Rax poderia machucar seus dedos e levava golpes que teriam sido fatais se a espada dele fosse de aço e não de madeira. Um dia, quando ele tinha 15 anos, ele jogou o escudo dela no chão e esmagou seus dedos com a parte plana da espada. Ela caiu de joelhos, sentindo o rosto ficar branco de dor e medo. E soube que não deveria ter chorado, não deveria ter aninhado os dedos junto ao peito, não deveria ter arqueado o corpo para esconder as mãos de outro ataque. Ela não deveria ter confirmado aquilo que Rax já sabia. Ele foi até o general e lhe disse que, se quisesse um músico, poderia comprar um no mercado. O pai de Kestrel a proibiu de tocar, mas uma de suas poucas habilidades militares reais era dormir pouco. Nisso a garota se igualava ao general. Assim, quando o inchaço de sua mão esquerda passou e Enai desfez o rígido curativo que prendia seus dedos, Kestrel começou a tocar à noite, e foi pega. Ela se lembrava de ter corrido atrás do pai, puxando seus braços, cotovelos, roupas, enquanto ele caminhava a passos largos até os barracões no meio da noite em busca de uma clava. Ele ignorou suas súplicas. Ele teria destruído o piano facilmente. O instrumento era grande demais, e ela, muito pequena para ficar no caminho da clava. Se ela tivesse protegido as teclas, ele teria quebrado a caixa. Ele teria estilhaçado os martelos, cortado as cordas. Eu odeio você, ela dissera a ele, e minha mãe também odiaria. Não foi o tom triste de sua voz. Kestrel pensou depois. Não, foram as lágrimas. Ele já tinha visto homens e mulheres chorarem por coisa pior. Não foi isso que o fez soltar a clava. Contudo, mesmo depois de anos, Kestrel não sabia se ele havia poupado o instrumento por amor a ela ou aos mortos. O que vai ser hoje? Rax se levantou lentamente do banco do outro lado da sala de treino. Ele passou a mão pela cabeça grisalha, depois pelo rosto, como se pudesse se livrar do tédio. Kestrel pretendia responder, mas se pegou olhando para as pinturas nas paredes, embora as conhecesse bem. Elas mostravam meninas e meninos saltando nas costas de touros. A pintura eram valorianas, assim como aquele prédio em particular, construído por valorianos. Cabelos louros, ruivos e até castanhos ondeavam ao vento nos jovens retratados que pulavam sobre os chifres dos touros, colocando as mãos nas costas dos animais, dando cambalhotas em suas costas. Era um rito de passagem, que antes de ser banido pela mesma lei que proibira os duelos, todos os valorianos tinham de se submeter ao completar 14 anos. Kestrel tinha feito isso. Ela se lembrava muito bem daquele dia. Seu pai tinha ficado orgulhoso dela, oferecera qualquer presente de aniversário que ela desejasse. Kestrel se perguntou se o escravo Arin vira os quadros e o que ele pensaria deles. Rax suspirou. Você não precisa treinar para ficar parado olhando. Nisso você já é boa. Agulhas. Ela expulsou os pensamentos sobre o escravo de sua cabeça. Vamos treinar agulhas. Que surpresa!
Ele não comentou que eles tinham treinado aquilo no dia anterior e no outro antes deste. Era a única técnica que ele conseguia suportar vê-la tentando aperfeiçoar. Rax avaliou o peso de uma espada larga enquanto ela amarrava as pequenas facas nas panturrilhas, na cintura e nos antebraços. Cada lâmina cega de treino cabia perfeitamente em sua mão. As agulhas eram as únicas armas que a permitiam esquecer que eram armas. Rax bloqueou facilmente a primeira que ela lançou do outro lado da sala. A lâmina dele derrubou a dela em pleno ar, mas ela tinha mais, e quando chegasse ao combate corpo a corpo, como Rax sempre fazia questão, ela até poderia conseguir vencê-lo. Ela não venceu. Atravessou a grama até a escada de Enai, mancando. No seu aniversário de 14 anos, Kestrel tinha pedido ao pai a liberdade da mulher. Segundo a lei, os escravos pertenciam ao chefe da casa. Enai era ama de Kestrel, mas era propriedade do general. Ele nunca ficou contente com o pedido, mas tinha prometido qualquer coisa à filha. E embora Kestrel estivesse grata agora por Enai ter decidido continuar na propriedade, por saber que ela estaria lá hoje, quando batesse na porta suada e exausta, Kestrel se lembrava de como sua felicidade tinha se desfeito quando contara a Enai sobre seu presente de aniversário e como a Errani a tinha encarado. Livre? Enai tocara o próprio punho. Onde estaria a marca? Sim, você não está feliz? Pensei que queria isso. As mãos da mulher caíram sobre o colo. Para onde eu iria? Kestrel viu então o que Enai via, as dificuldades de uma velha Errani, ainda que livre, em seu país ocupado. Onde ela dormiria? Como ganharia o suficiente para comer? E quem a empregaria? Se os Erranis não podiam empregar ninguém e os Valorianos tinham escravos, Kestrel usou parte da herança que coube a ela depois da morte da mãe para mandar construir a cabana. Hoje, Enai fechou a cara ao abrir a porta. Por onde você andou? Eu não devo significar nada para você me ignorar por tanto tempo. Sinto muito. Enai se acalmou, colocando um dos cachos desgrenhados de Kestrel de volta no lugar. Você está mesmo com cara de quem está sentindo dor. Entre, minha filha. Uma pequena chama tremulava na lareira. Kestrel se deixou cair na cadeira diante dela e quando Enai perguntou se estava com fome e ouviu um não, a Errani lhe lançou um olhar inquisitivo. Qual o problema? Você já devia estar acostumada a apanhar do Rax. Tem uma coisa que eu tenho medo de te contar. Enai fez sinal de que era bobagem. Eu sempre guardei seus segredos. Não é segredo, quase todo mundo sabe. O que ela disse em seguida soava pequeno para algo que parecia tão grande. Eu fui ao mercado com Jess, mais de uma semana atrás. Fui a um leilão. A expressão de Enai ficou desconfiada. Ah, Enai, Kestrel disse. Cometi um erro. Capítulo 8. Arim estava satisfeito. Ele tinha recebido mais pedidos de armas e reparos, e tomou a falta de reclamações da guarda como sinal de que seu trabalho era valorizado, mesmo que o mordomo sempre ordenasse mais ferraduras do que eram necessárias, até para um estábulo tão grande quanto o do general. Arim não via mal naquela rotina e naquele trabalho fácil. Acalmava sua mente. Era como se ela fosse preenchida com neve. À medida que foi deixando de ser um novato entre os escravos do general, começaram a conversar mais com ele durante as refeições, e estavam menos cuidadosos com as palavras. Arim se tornou uma presença tão comum nos estábulos que logo passou a ser ignorado pelos soldados. Ouviu relatos sobre os treinamentos fora das muralhas da cidade. Ouviu, segurando as rédeas de um cavalo com tanta força que as articulações de seus dedos ficaram brancas, histórias assombrosas de como o general, na época tenente, tinha aberto um caminho de destruição pela montanha daquela península até a cidade portuária e posto fim à Guerra Errã. Arim foi soltando os dedos um a um e seguiu para cuidar de suas tarefas. Uma vez, no jantar, Lyra sentou ao lado dele. Ela era tímida e lançou olhares curiosos na direção dele várias vezes antes de perguntar. O que você era antes da guerra? Ele ergueu uma sobrancelha. O que você era? O rosto dela se fechou. Não lembro. Assim como ela, Arim mentiu. Eu também não. Ele não quebrou nenhuma regra. Outros escravos poderiam ficar tentados durante a caminhada pelo pomar de laranjeira situado entre a forja e o alojamento a colher uma fruta.
descascá-la apressadamente, enterrar a casca brilhosa na terra e comer. Às vezes, enquanto engolia seu pão ensopado, Arim pensava nisso. Quando caminhava sob as árvores, chegava a ser insuportável. O cheiro cítrico deixava sua garganta seca, mas ele não tocava nas frutas, desviava os olhos e continuava andando. Arim não sabia ao certo qual deus tinha ofendido. O deus do riso, talvez, aquele com um espírito indolente e cruel, que olhava para a sequência exemplar de bom comportamento dele, sorria e dizia que não havia como durar para sempre. Estava quase escurecendo. Arim voltava dos estábulos para o alojamento dos escravos quando ouviu música. Ficou imóvel. Seu primeiro pensamento foi que os sonhos de quase todas as noites subiam à sua cabeça. Então, como as notas continuaram a trepassar as árvores, a farfalhar, mais altas do que o canto das cigarras, ele percebeu que eram reais. Estava vindo da casa. Os pés de Arim se moveram na direção da música, antes que sua mente pudesse mandá-lo parar, e quando sua mente entendeu o que estava acontecendo, também se encantou. As notas eram rápidas, límpidas, debatiam-se umas contra as outras de forma maravilhosa, como contracorrentes no mar. Então pararam. Arim ergueu os olhos. Ele tinha chegado a uma clareira. O céu escurecia num tom arroxeado. O toque de recolher estava próximo. Ele quase recuperou os sentidos. Quase deu as costas quando algumas notas baixas e furtivas cortaram o ar. Um noturno. Arim se virou na direção do jardim. Além dele, portas de vidro ardiam sob a luz. O toque de recolher já tinha sido dado, mas nele ele não se importou. Ele viu quem tocava. Os traços do rosto dela estavam iluminados. Ela franzia a testa de leve, debruçada sobre uma passagem que crescia, dedilhando algumas notas altas sobre o som atribulado. A noite tinha caído por completo. Arim se perguntou se ela erguia os olhos, mas não teve medo de ser visto entre as sombras do jardim. Ele conhecia a lei das coisas. Pessoas, em lugares muito iluminados, não são capazes de ver nas trevas. Capítulo 9. Mais uma vez, o mordomo parou Kestrel antes que ela conseguisse sair da casa. Indo para a cidade? Ele perguntou, bloqueando a porta do jardim. Não se esqueça, milady, que a senhorita precisa de uma acompanhante. O general me deu ordens. Kestrel decidiu irritar a irmã tanto quanto ele a irritava. Então manda buscar o ferreiro. Para quê? Para me servir como acompanhante. Ele começou a rir, então percebeu que ela falava sério. Ele não serve. Disso ela sabia. É rabugento, Armand disse, indisciplinado. Soube que quebrou o toque de recolher ontem à noite. Ela não se importava. Ele simplesmente não tem a aparência adequada para a função. Cuide para que tenha, ela disse. Lady Kestrel, ele é problemático. A senhorita é inexperiente demais para perceber. Não vê o que está bem diante dos seus olhos. Não? Eu vejo você. Vejo alguém que ordenou que o nosso ferreiro fizesse centenas de ferraduras nas 2 semanas em que esteve aqui, sendo que a principal importância dele para nós é a construção de armas, e que apenas uma fração das ferraduras feitas está no estábulo. O que eu não vejo é onde as ferraduras restantes foram parar. Imagino que eu consiga encontrá-las no mercado, vendidas com um bom lucro, ou talvez as encontre transformadas no que, sem dúvida, deve ser um lindo relógio. Armand levou a mão à corrente de ouro do relógio que saía do seu bolso. Faça o que eu digo, Armand, ou você vai se arrepender. Kestrel poderia ter enviado Arim para a cozinha quando chegaram à casa de Jess. Lá dentro, ela não tinha nenhuma necessidade oficial de uma acompanhante, mas o deixou ficar na sala enquanto ela e Jess tomavam chá gelado de os mantos e comiam bolos de hibisco com laranjas descascadas. Arim permaneceu em pé, tenso, encostado contra a parede do outro lado, com o azul escuro de suas roupas se camuflando ao da cortina. Mesmo assim, era difícil para ela ignorá-lo. Ele estava vestido de acordo com as expectativas da sociedade. O colarinho de sua camisa era alto, na moda da aristocracia errante antes da guerra. Todos os escravos domésticos se vestiam assim, mas se fossem prudentes, não mostrariam expressões de ressentimento. Pelo menos suas mangas longas ocultavam os músculos e as cicatrizes que indicavam uma década de trapalho braçal. Isso era um alívio. No entanto, Kestrel achava que o escravo escondia mais do que isso. Ela o observava pelo canto do olho. Tinha uma teoria. Os primos Trenex voltaram a brigar.
disse Jess, começando a contar sobre a última rixa entre os dois. Arin parecia entediado. Claro, ele era incapaz de entender a conversa valoriana. Ainda assim, Castron desconfiava que ele estaria igualmente entediado, mesmo se estivesse acompanhando tudo o que era dito. E ela achava que ele compreendia o idioma, sim. Eu juro, continuou Jess, mexendo nos brincos que Kestrel havia comprado naquele dia no mercado. É só uma questão de tempo, até um dos primos estar morto e o outro precisar pagar o dote da morte. Kestrel se lembrou da única palavra que Arin lhe falou em valoriano. Não. Como seu sotaque era suave. Ele também tinha reconhecido o nome de Dardo. Talvez isso não fosse raro. Arin era um ferreiro e já devia ter feito dardos para valorianos. Mesmo assim, lhe parecia estranho que ele conhecesse aquela palavra. Na verdade, foi a facilidade com que ele a tinha reconhecido que a surpreendera. Não acredito que o piquenique de Lady Ferris é só daqui a alguns dias. Jess continuou tagalerando. Você passa aqui 1 hora antes de ir à nossa carruagem? Ruana me pediu para te chamar. Kestrel se imaginou dividindo o espaço apertado de uma carruagem com Ronan. Acho melhor irmos separados, só porque você não sabe se divertir. Jess hesitou antes de dizer. Kestrel, você poderia ser mais normal na festa? Normal? Bom, sabe, todo mundo acha você um pouco excêntrica. Kestrel sabia. Claro, as pessoas adoram você. Mas, quando libertou aquela sua ama, espalharam boatos. Teriam esquecido. Mas você sempre faz outra coisa. A sua música não é mais segredo. Não que seja exatamente errado. Elas já haviam tido essa conversa antes. O problema era a dedicação de Kestrel. Se ela tocasse de vez em quando, como sua mãe, teria passado despercebida. Se os Erranes não valorizassem tanto a música antes da guerra, a situação também seria outra. Aos olhos da sociedade valoriana, porém, a música era um prazer a ser recebido, não praticado, e muitos simplesmente não entendiam que praticar e receber poderia ser a mesma coisa. Jess não tinha parado de falar. Daí teve o leilão. Ela lançou um olhar constrangido para Arin. Kestrel também olhou. O rosto dele estava impassível, só um pouco mais alerta. Você está com vergonha de ser minha amiga? Kestrel perguntou a Jess. Como você pode dizer isso? Jess parecia sinceramente magoada, e Kestrel se arrependeu da pergunta. Não era justo, ainda mais porque Jess tinha acabado de convidá-la para ir ao piquenique com a família dela. Vou tentar, Kestrel disse. Jess ficou aliviada. Ela fez o possível para dissipar a tensão, prevendo com detalhes quais pratos seriam servidos na festa e quais casais tinham mais chances de fazer escândalo. Todos os rapazes bonitos estarão lá. Kestrel disse, girando a taça num círculo sem levantá-la da mesa. Eu te contei que Ferris vai debutar o bebê no piquenique? Como assim? A mão de Kestrel se deteve. Claro, o menininho está com 6 meses agora e parece que o tempo vai estar perfeito. É a oportunidade ideal para apresentá-lo à sociedade. Por que você ficou tão surpresa? Kestrel deu de ombros. Achei ousado. Não vejo por quê. Porque o pai do bebê não é o marido de Ferris. Não, Jess murmurou, fingindo horror. Como você sabe? Não tenho certeza, mas visitei a casa de Ferris faz pouco tempo e vi o bebê. Ele é lindo demais. Não lembra nem um pouco os filhos mais velhos dela. Quer dizer, Kestrel bateu os dedos de leve no vidro. Se for mesmo verdade, o melhor jeito de esconder é fazer exatamente como Ferris planeja. Ninguém pensaria que uma dama da alta sociedade debutaria descaradamente um filho ilegítimo na maior festa da estação. Jess ficou boquiaberta, depois gargalhou. Kestrel, o deus das mentiras, deve amar você. Kestrel teve a impressão de sentir, e não apenas ouvir, a inspiração súbita do outro lado da sala. O que você disse? Arin murmurou em valoriano. Ele estava encarando Jess. Jess olhou para ele e depois para Kestrel, sem saber o que dizer. O deus das mentiras. O deus Errani. Os valorianos não têm deuses? Você sabe. Claro que vocês não têm deuses. Vocês não têm alma. Kestrel se levantou. Ele tinha avançado na direção delas. Ela se lembrou de quando o leiloeiro pediu para ele cantar. E a pele do escravo tremeu tanto de raiva que pareceu prestes a cair. Basta, ela ordenou. Meu Deus, ama você? Os olhos cinzentos de Arin se estreitaram. Seu peito arfou uma vez. Então ele guardou a fúria no fundo do peito. Manteve o olhar fixo em Kestrel e ela percebeu que ele, sem querer, revelara como falava bem a língua dela. Numa voz determinada e firme.
Arin perguntou a Jess. Como você sabe que ele a ama? Kestrel fez menção de falar, mas Arin ergueu a mão para impedir. Chocada, Jess disse. Kestrel! Fale, Arin exigiu. Bom, Jess tentou rir. Ele deve amar, não? Kestrel enxerga a verdade das coisas com tanta clareza? A boca dele fez uma expressão cruel. Disso eu duvido. Kestrel, ele é sua prioridade. Você não vai fazer nada? A pergunta, em vez de fazê-la agir, a paralisou. Você acha que enxerga a verdade? Ele disse a Kestrel em Errane. Por que as pessoas deixam você acreditar nisso? Se você acusar o Errane de mentir, você acha que ele vai ter coragem de negar? Um pensamento terrível passou pela cabeça dela. Ela sentiu o sangue se esvair frio de seu rosto. Jess, me deu seus brincos. Quê? Jess hesitou, uma confusão angustiada. Empreste os seus brincos para mim, por favor. Eu vou devolver. Jess desatarrachou os brincos e a colocou nas mãos estendidas de Kestrel. As gotas de vidro dourado reluziram diante dela. Seriam mesmo vidro? A vendedora de joias no mercado disseram que eram topázio, antes de vacilar sobre a acusação de Kestrel de que não eram. Kestrel tinha pagado mais do que valiam se fosse de vidro, mas nada de perto dos custos de joias verdadeiras. Talvez realmente fossem topázio, e a vendedora estivesse com medo demais para insistir na verdade. Um calafrio de culpa atingiu Kestrel. Havia caído um silêncio sobre a sala. Jess mexia nos punhos rendados de suas mangas, enquanto Arin tinha um ar diabolicamente contente por suas palavras terem causado efeito. Vamos embora, ela disse. Ele não ofereceu nenhum sinal de resistência. Kestrel soube que não era por medo de que fosse puni-lo, era porque agora ele tinha certeza de que ela nunca o puniria. Kestrel saiu com tudo da carruagem e entrou a passos largos na loja do joalheiro valoriano mais renomado da cidade. Arin a seguiu. Quero saber se são legítimas. Kestrel deixou cair os brincos, que rolaram sonoramente diante do joalheiro. Topázio? Ele perguntou. Era difícil para ela falar. É o que vim descobrir. O joalheiro espiou as pedras com uma lente, então disse. Difícil dizer. Gostaria de compará-las com pedras que sei que são legítimas. Pode demorar um tempo. Fique à vontade. Milady, Arin falou na língua dele, com uma voz gentil, como se seu acesso de raiva na sala de visitas nunca tivesse acontecido. Posso dar uma volta pelo mercado? Ela olhou de relance para ele. Era um pedido incomum, e ele não deveria ter muitas esperanças de que fosse concedido, especialmente depois de seu comportamento naquele dia. A senhorita está em um ambiente fechado, ele disse, e por isso não precisa de um acompanhante no momento. Eu gostaria de ver um amigo. Um amigo? Eu tenho amigos, ele acrescentou. Vou voltar. Acha que eu chegaria longe se tentasse fugir? A lei sobre fugitivos capturados era clara. Seus ouvidos e nariz eram cortados. Essa desfiguração não impedia um escravo de trabalhar. Kestrel percebeu que não aguentava olhar para Arin. No fundo, ela queria que ele tentasse fugir e fosse bem-sucedido, para que ela nunca mais o visse. Leve isto. Ela tirou um anel de seu dedo, estampado com as penas de um pássaro. Você vai ser questionado se andar sozinho, sem uma marca de liberdade ou o meu selo. Ela o libertou. Arin queria ver o cabelo claro dela cortado e enfiado embaixo de um lenço de trabalho. Ele a queria na prisão. Queria ter a chave. Quase conseguia sentir o peso frio do objeto em sua mão. O fato de ela não ter calmado o deus dele para si não diminuía seu ódio. Um vendedor no mercado anunciava seus produtos. O som cortou os pensamentos de Arin, acalmando sua rotação sombria. Ele tinha um objetivo ali. Precisava chegar à casa de leilão e precisava esfriar a cabeça. Nada poderia estragar seu humor agora, nem mesmo aquele gosto amargo no fundo da garganta. Ele deixou o sol banhar seu rosto e inspirou a poeira do mercado. Tinha um aroma ainda mais fresco que o pomar de frutas cítricas do general, porque ali, pelo menos, ele podia fingir que era livre enquanto sorvia o ar. Caminhou, pensando nas coisas que havia descoberto na sala de visitas. Sua mente tocava nelas, considerando suas formas e tamanhos, como se fossem contas num cordão. Ele se demorou por um momento num fato particular. Sua nova dona tinha libertado uma escrava. Deixou essa informação descer pelo cordão de sua mente, chocar-se com as outras e cair em silêncio. Isso não significava nada. Ele não tinha entendido muitas coisas que aconteceram naquela última hora.
Não fazia ideia do motivo porque a menina tinha ficado tão nervosa ao segurar aqueles brincos. Ele só sabia que de alguma forma tinha ganhado a discussão, ainda que a um preço alto. Agora, ela tomaria cuidado ao conversar em valoriano perto dele. Arim foi detido apenas uma vez no caminho, e o soldado permitiu que ele passasse. Não demorou muito para chegar à casa de leilão, onde pediu para ver Logro, que gostava tanto de seu apelido valoriano que ninguém sabia como ele chamava antes da guerra. Logro é o nome perfeito para um leiloeiro, ele sempre dizia. Logro entrou na sala de espera. Ao vê-lo, abriu um sorriso largo. O clarão perverso de seus dentes lembrou Arim de que o leiloeiro tentava esconder de muita gente. Logro era baixinho e, ainda que atarracado, gostava de cultivar uma aparência tranquila e uma postura preguiçosa. Poucos diriam que ele era um guerreiro, até ele sorrir. Como você conseguiu isso? Logro traçou a mão no ar para sublinhar a presença de Arim diante dele, bem vestido e sozinho. Culpa, acho. Bom para você. O leiloeiro indicou a cela. Eles entraram, depois abriram uma porta estreita lá dentro, escondida dos olhos de qualquer valoriano que pudesse se prolongar na sala de espera para buscar uma compra. Arim e Logro ficaram na escuridão do cômodo sem janelas até o leiloeiro acender uma lâmpada. Não podemos contar com outra oportunidade como esta, Logra disse. Então é melhor você começar logo a falar. Arim ofereceu um relato das últimas 2 semanas. Descreveu a disposição da casa do general, esboçando o mapa com um pedaço de papel e o carvão que Logro enfiou na sua mão. Traçou o terreno com seus prédios externos e indicou onde a terra era inclinada e onde era plana. Só entrei na casa uma vez. Acha que pode mudar isso? Talvez. O que você descobriu sobre os movimentos do general? Nada fora do comum. Sessões de treinamento fora das muralhas da cidade. Ele quase nunca fica em casa, mas também nunca está longe. E a menina? Faz visitas sociais. Fofoca. Arin achou melhor não contar que havia algo de perspicaz nos comentários dela sobre o bebê de Lady Ferris, nem mencionar a completa falta de surpresa no rosto dela quando ele falara em valoriano. Ela fala sobre o pai? Aquela conversa nos estábulos contava? Não para Logro, não contaria. Arin balançou a cabeça. Ela nunca discute assuntos militares. Disse, não significa que não vá discutir. Se o general tiver um plano, ele pode incluí-la. Sabemos que ele quer que ela se aliste. Arin não pretendia dizer, mas escapou de sua boca e soou como uma acusação. Você deveria ter me dito que ela era uma pianista. Logro estreitou os olhos para ele. Não era relevante. Relevante o suficiente para tentar me vender como cantor. Graças ao Deus do acaso, eu fiz isso. Ela não estava aproveitando a oportunidade de um ferreiro. Você sabe há quanto tempo tento colocar alguém naquela casa? Você quase destruiu tudo com a sua rebeldia infantil. Eu avisei como seria no fosso. Só pedi para você cantar para o público. Você só precisava obedecer. Você não é meu dono. Logro bagunçou o cabelo curto de Arin. Claro que não. Escute, rapaz. Da próxima vez que eu te colocar como espião numa casa valoriana de alto nível, prometo que vou contar do que a senhorita gosta mais. Arin revirou os olhos. Virou-se para sair. Ei, Logro chamou. E as minhas armas? Estou trabalhando nisso. Pelo canto do olho, Kestrel viu Arin entrar na joelharia a tempo de ouvir o velho dizer: Desculpa, milady, mas essas pedras são falsas. São só belos pedaços de vidro. Kestrel suspirou aliviada. Não precisa ficar desapontada, o joalheiro lhe disse. Pode dizer para os seus amigos que são topázio. Ninguém vai saber. Mais tarde, na carruagem, ela disse a Arin: Quero que você me diga a verdade. O rosto dele pareceu ficar pálido. A verdade? Ela hesitou, então percebeu o mal-entendido. Ela não conseguiu evitar sentir uma pontada de ofensa. Arin a via como o tipo de senhora que se intromete na vida pessoal do escravo, querendo detalhes sobre um encontro com um amigo. Ela o examinou e a mão dele fez um gesto estranho, erguendo-se a têmpora para limpar algo invisível. Não estou tentando invadir sua privacidade, ela disse. Seus segredos são seus. Então você quer que eu espione outros escravos? Ele disse, inexpressivo. Que eu denuncie os malfeitos deles para você. Conte se alguém roubar pão da despensa ou uma laranja do pomar. Eu não vou fazer isso. Não é isso que estou pedindo. Kestrel mediu as palavras antes de voltar a falar. Você tem razão. As pessoas me dizem o que acham que quero ouvir. O que eu desejo é que você se sinta livre para ser honesto comigo.
Como foi na sala de visitas de Jess? Eu gostaria de saber como você realmente vê as coisas. Lentamente, ele falou: Isso seria importante para você? A minha honestidade? Sim. Houve um silêncio. Então ele disse: Eu poderia me sentir mais livre para falar se você fosse mais livre para ir e vir. Kestrel ouviu a barganha por trás da palavra dele. Posso cuidar disso. Quero os privilégios de um escravo doméstico. São todos seus. E o direito de visitar a cidade sozinho, só de vez em quando. Para ver seu amigo? Minha namorada, na verdade. Kestrel hesitou. Muito bem, ela respondeu.